todos. Muito obrigada pela vossa presença. Obrigada também aos nossos colaboradores. Daremos então início a este painel. Vai procurar falar sobre a ligação entre a museologia, património religioso e turismo. Eu gostava de lançar para o início do debate a questão como é que é possível promover o diálogo entre estas áreas do turismo. Muito bom dia a todos. Felicitar o Grupo de Gala por esta iniciativa, pelo convite à Diocese de Viseu, que representa aqui o Departamento dos Bens Culturais, mas por também termos realmente, através da Catedral de Viseu, uma parceria com o Grupo de Gala. Conciliar museus, património religioso e turismo exige o quê? Exige aqui uma disponibilidade de todas estas vertentes. Nós trabalhamos o património da Igreja e numa Igreja que se pretende, uma Igreja aberta. Eu penso que se evoluiu muito. Isto temos que pensar que a própria Igreja também mudou muito a sua postura perante o acolhimento dos turistas e hoje em dia nós não nos podemos esquecer que há 20 anos atrás a realidade era muito diferente. A Igreja não tinha tanta disponibilidade para abrir os seus espaços, disponibilizar os seus espaços ao turismo. Nem sempre é fácil conciliar isso, porque nós temos que ter em conta que as igrejas continuam a ser espaços vivos do ponto de vista da sua utilização enquanto espaço religioso, salvo raras exceções de espaços que estejam realmente já que não tenham culto, mas de uma maneira geral são espaços que são espaços de culto. Conciliar muitas vezes, sobretudo em sítios como uma catedral, onde, no caso da Catedral de Viseu, onde temos diariamente a entrada de um número de turistas bastante significativo, particularmente a partir dos mês de março, por vezes nem sempre é fácil, porque temos que ter compreensão que a realização do serviço religioso, portanto das celebrações, não pode ser perturbada devido ao turismo. E temos, no fundo, que criar mecanismos de parte a parte, quer para quem vai visitar, quer para a própria Igreja, de haver aqui uma capacidade, portanto, de diálogo, porque eu acho que este acolhimento é fundamental. Criar também, eu penso que a questão dos museus e o caso da sede de Viseu, onde ainda por cima o museu está dentro da própria Catedral, o acesso ao museu processa-se pelo interior da Catedral, mas eu penso que todo o património que se puder disponibilizar através de propostas expositivas, sejam exposições temporárias, seja através de museus, portanto espaços museológicos, centros interpretativos, é muito importante porque nós estamos a criar motivações acrescidas também para trazer mais visitantes. Sejam crentes, sejam não crentes, eu penso que o importante é que há aqui e a Igreja é detentora de um património tão rico que não pode fechar, não pretende, nem pretende fechar para si, pretende disponibilizar. Muitas vezes debatemos com a falta de recursos. Eu estou a falar deste património, falei da sede, do Museu da Catedral, mas realmente há todo um manancial de património religioso pelas paróquias. Esse será o próximo a ser descoberto progressivamente, se muito deles também escapar, às vezes nós temos não tanto escapar neste sentido que haja capacidade de se preservar, porque esse é um dos grandes problemas que a Igreja se debate, não é? É conseguir disponibilizar esse património, mas esse património tem que ser disponibilizado com qualidade, quer em termos do seu estado de conservação, quer em termos do acolhimento que se possa fazer ao turista. As igrejas fechadas são inúmeras, há igrejas com muito interesse patrimonial e que não fazem parte dos circuitos de visita, das propostas turísticas, porque simplesmente não há capacidade de ter estes espaços abertos, de haver alguém que faça a vigilância e que consiga, no fundo, acolher
Aliás, penso que vai ser um dos grandes problemas no futuro, vai ser o que fazer a muitas das nossas igrejas que estão em zonas, sobretudo estou a falar do interior, onde claramente há uma desertificação crescente, com ausência de população, e por isso são espaços com interesse patrimonial, com falta também de capacidade da Igreja de os preservar, por falta de recursos, e quando falamos no espaço estamos a falar muitas vezes não só do próprio edifício, de todo o espólio que ele integra e que é representativo do ponto de vista histórico, artístico, cultural, destas diferentes vertentes, mas também muitas vezes o próprio espaço de implantação. Há muitos edifícios que têm que ser entendidos até no diálogo com o espaço natural onde eles se enquadram. Portanto, há toda uma série, há uma relação imensa, porque realmente o património da Igreja é imenso. Por vezes, eu penso que nós, hoje em dia, temos que, às vezes, as pessoas esquecem-se que é património privado. Embora este património seja de todos, porque é uma herança que nos foi deixada dos nossos antepassados, mas também eu estou a defender que a Igreja acolhe, mas por vezes há um exagero por parte de quem nos visita, porque acha que aquele espaço nem sempre há o devido respeito, o espaço onde se entra, e nós continuamos a debater com esse problema, portanto, e mesmo o entendimento da sociedade que o espaço tem que estar aberto, tem que estar disponível. Por exemplo, eu falo em termos de horários. Uma das grandes críticas que nos chega frequentemente em relação à Catedral de Viseu é o facto de encerrarmos, e nós não encerramos da 1 às 2 da tarde. Portanto, só temos aquele período de encerramento que antigamente, e há uma sociedade que diz não, pelo pleno verão isto tem que estar disponível. Só que a sede de Viseu ainda é acesso livre, só o museu é que realmente é pago. Claro que nós podemos começar a pensar assim, então vamos pôr um bilhete, portanto, e cobrar para entrar na Catedral, que é uma discussão que tenho tido e já várias vezes também em conversa com o Dr. Miguel Martins, falámos nessa possibilidade de se colocar realmente o bilhete. Por enquanto a própria Diocese não está muito receptiva a isso, mas a sociedade também tem que entender que realmente o espaço é privado, não é? Portanto, há que haver esse... Para além disso, eu penso que também temos que esta vertente do património religioso. O património religioso é aquele património artístico que nós estamos a visualizar quando entramos num determinado espaço, mas é muito mais. Eu penso que é preciso qualificar também quem mostra este património religioso. E aí há muito trabalho ainda a desenvolver-se a nível dos turistas, os guias turísticos que acompanham os grupos, a nível dos próprios guias, material que se possa disponibilizar nestes locais ao visitante, e qualificar esse material no sentido em que permita uma compreensão destes espaços, não só pela sua vertente de materialidade, das vertentes artísticas que estão ali representadas, da componente histórica, mas também compreender o significado daquele património. E quando eu estou a falar nesta compreensão do significado, eu não estou a falar na questão de evangelização, estou a falar na questão de cultura, porque é preciso compreender a especificidade daquele património e o que é que ele representa em cada um destes espaços. E essa é uma área que não se tem trabalhado. Trabalha-se datas e às vezes as visitas, eu vejo, ouço, estou muitas vezes presente na Catedral, e penso que tornava, porque hoje muito deste turismo, nós crescemos muito em turismo, Viseu, então ultimamente têm visto que há uma divulgação imensa, porque a Câmara tem promovido muito uma série de eventos que trazem turistas, mas muitas vezes eu gostava que fosse um turista que olhasse mais atentamente para o património e não que entrasse e passasse. Obrigada. Foi importante aproveitar para chamar também para a mesa Ivo Pimentel, administrador da Fundação Vicente, também falhou aqui na primeira chamada. Sr. Padre, de forma que a Igreja se afirma neste diálogo,
na ligação destas na Agradeço uma vez também o convite que foi feito pelo Grupo Gala e por todo o trabalho que tem feito. A primeira coisa que me faz pensar essa pergunta é: se nós visitarmos uma cidade qualquer, não faz muito sentido visitar a cidade prescindindo de alguma coisa, ou da perspectiva religiosa, ou da perspectiva cultural, literária, por exemplo, e portanto quanto mais aberto for o nosso campo de visita, mais capacidade vamos ter de conhecer uma cultura, uma identidade. Se nós falarmos em Miguel Ângelo, toda a gente pensa em alguma coisa; se eu falar em Caravaggio, toda a gente pensa em alguma coisa; se eu falar em Bernini, toda a gente pensa em alguma coisa; se eu falar em Capela Sistina, mesmo que nunca lá tenha ido, toda a gente pensa em alguma coisa. Significa que há uma identidade. Se nós visitarmos o Louvre, o Prado, qualquer um dos museus por esta Europa fora, para nos restringirmos aqui, ou na Península Ibérica, se quisermos, não é quase possível visitar nenhuma cidade se não tivermos essa ligação mais presente ou menos presente dentro de nós. Basta visitar o Machado de Castro, em Coimbra, e quem não tiver essa percepção não vai perceber-se nada daquilo, porque aquilo foi simplesmente a casa do Bispo até 1910. Portanto, toda a arte que lá está, quase toda, obviamente, é arte sacra. Portanto, essa ligação, eu diria que é endógena, já está no ponto de partida. O problema é que nós temos, tecnicamente, preconceitos que nos foram inculcados, parte a parte, privado, público, religioso, civil. Começámos todos nós a tentar fazer aqui, às vezes, fronteiras que não existem. As fronteiras foram coisas criadas pelos homens e, pelo menos a minha geração, penso eu, que foi capaz de atravessar. E isso significa que, ou nós percebemos que as fronteiras são simplesmente ajudas de leitura, mas não são muros, são apenas possibilidades de pontos, ou então essa ligação não vai existir. Eu penso que essa relação não só está na origem, como o pecado original tem sido cortar essa ligação desde a origem. Porque os povos, só uma nota, eu visitei recentemente dois países um bocadinho distintos da nossa cultura, o Laos e o Camboja, e não é possível visitar qualquer país no mundo se nós não percebermos também o aspecto religioso, a dimensão cultural, senão estamos a fazer uma visita parcial. E, portanto, ou nós percebemos a outra cultura, outra religião, outra abordagem, ou então a ponte não feita é uma perda de possibilidade de experiência. Portanto, o turismo, penso que é de oferecer a todas as pessoas o melhor, e aqui estamos a falar de uma questão de identidade. A nossa identidade passa também por perceber aquilo que nos habita como espaço. Mas, por exemplo, pegando nos problemas colocados pelo Fátima, questões de horário, questões de falta de recursos, como é que se gerem essas dificuldades no dia-a-dia quando os turistas visitam as nossas cidades? Como aspecto geral, quando nós não queremos fazer alguma coisa, arranjamos sempre toda desculpa. E quando nós temos medo, temos sempre razões para afirmar o nosso medo. Quando nós temos afirmação, ou seja, achamos que somos melhores que os outros, na negociação temos sempre mais dificuldade. Há aspectos pontuais e concretos, pontuais mas concretos, que têm a ver com a definição, ou seja, se uma instituição que é habitável, eu moro num seminário que é visitável, tem definições, tem regras, tem um horário. Nós também somos educadores, ou seja, não é possível entrar em minha casa a qualquer hora do dia. Há limites no espaço, ou seja, não é possível andar em todos os corredores. Pronto, é óbvio que um turista normalmente não tem todas essas definições. Às vezes querem ver mais do que aquilo que lhes é permitido, pelo espaço, querem ir a um horário que não é o que está previsto. São condicionantes. É como ter um filho pedido para fazer uma coisa, ele faz ao contrário. Não stress. É só ter um bocado de paciência. Eu desafio também a assistência a colocar questões assim que o entenderem. Portanto, estejam à vontade para me ajudarem também no meu trabalho. Eu passava aqui a palavra também a Lídia Pimentel, que vem da administração, da formação e cyber e nos vem falar do espaço que faz parte das nossas memórias. Penso que todos os portugueses, não só, que é o Portugal dos Pinhos, um museu a céu aberto. Qual é o papel deste espaço?
Bem, o espaço é o Portugal dos Pequeninos. Em primeiro lugar, queria cumprimentar aqui os meus colegas de painel, a distinta audiência, particularmente aqueles que eram mais longe, o Grupo Gala, na figura do seu presidente, particularmente, e também a administração do Hotel Clube, o hotel que hoje aqui nos recebe. Bem, relativamente ao Portugal dos Pequeninos, que é a propriedade da Fundação de Sá Barreto, faz este ano 79 anos. Portanto, o ano tem uma data muito importante a celebrar, que são os 80 anos. E o Portugal dos Pequeninos nasce como um jardim para uma casa de criança, uma creche. A creche que está em Coimbra, e aqui o professor Bissaia entendeu que aquelas crianças, estamos a falar de 80 anos, não havia os meios de comunicação que há hoje, eram crianças com necessidades e com carências, e, portanto, não conheciam nem tinham possibilidade de conhecer o seu país. E ele nasce assim. Nasce primeiro com aquilo que nós chamamos as casinhas regionais, que são casas de cada uma das regiões de Portugal, exatamente para ilustrar não só os aspectos do edificado, a parte construtiva, mas também as culturas e as razões porque é que cada casa era construída assim. E, portanto, temos aqui, esta foi a gênese do Portugal dos Pequeninos. Numa segunda fase, o professor Bissai entendeu que não era suficiente conhecer as regiões, mas era fundamental conhecer, que as crianças conhecessem a história ou pelo menos parte da história. E então, Portugal dos Pequeninos desenvolve, onde foi desenvolvido pelo arquiteto também deste hotel, o arquiteto Cassiano Branco, um trabalho de escalas fantástico sobre uma síntese de alguns dos ícones da arquitetura edificada em Portugal. Não é só a arquitetura religiosa, mas toda ela. E, portanto, temos um conjunto monumental, com particular destaque para a zona de Coimbra, que tem o seu polo identitário, naturalmente, muito bem caracterizado. E depois, mais tarde, uma parte da nossa história, que foi os descobrimentos, que agora não se deve dizer bem assim, mas eu já não sei, não vou entrar por aí. Portanto, qualquer coisa que nós andámos a fazer de muito importante pelo mundo e que, de facto, foram os outros países, hoje autónomos, mas outros países onde nós andámos e que temos lá a representação de cada um dos pavilhões. E, portanto, para nós, sendo de uma forma esse museu a céu aberto, como dizia, é um museu a céu aberto e, portanto, nós nunca quisemos chamar aquilo um parque temático. Recusamos essa denominação porque não queremos lá ter um tipo de diversão que não tem nada contra, mas que há muitos que podem fazer isso. Nós, aquilo que nos distingue é sermos diferentes, é sermos o repositório da história de Portugal e da cultura portuguesa. E daí sermos muito procurados não só pelas nossas crianças, pelas famílias, mas sobretudo pelo turismo e sobretudo pelo turismo espanhol. O mercado espanhol é o primeiro emissor de turistas que nós temos em Portugal. O que é que se debate, e relativamente ao património, do nosso ponto de vista, e tentamos fazer isto no Portugal dos Pequeninos? O património tem sido tratado, do nosso ponto de vista, de uma forma geral, quase de uma forma sacramental. E não estou a falar de património religioso, património de uma forma geral. O que acontece é que nós queremos que toda a gente tenha acesso ao entendimento que a doutora há bocado falava. Esse entendimento também parte muito de quem gera o património. E, portanto, as pessoas não têm conhecimentos. O cidadão comum não tem conhecimentos. O cidadão estrangeiro ainda muito menos sabe da história do nosso país. E, portanto, somos nós que temos de dar o primeiro passo, explicar as coisas. E, portanto, nós não só temos visitas guiadas, temos uns mapas que lançámos agora, que estão lá fora, temos uma aplicação para fazer de audioguia, para as pessoas poderem perceber minimamente o que é que estão a fazer. Portanto, eu acho que a responsabilidade que temos na divulgação e na educação é sobretudo nossa. Nós não podemos exigir ao nosso visitante que perceba aquilo que ele já nem se lembra que estudou na escola ou que se calhar nunca estudou a estudar na escola. E, portanto, não vale a pena irmos por aí. Agora é democratizar. Por outro lado, temos tido o cuidado de arranjar uma explicação diferente para um turista. Um turista, enquanto para nós há vários ícones que são imediatamente reconhecíveis, para nós portugueses, para um estrangeiro, mesmo que seja espanhol, mesmo que muito próximo que seja, não tem os mesmos referenciais culturais. Muito menos quando é um chinês que aterra que nem sabem o que é a Europa. E, portanto, nós temos que ter na divulgação do património e na educação esse cuidado de ajustar o discurso, as metodologias de divulgação do património adequado a quem nos visita.
E é isso que nós temos tentado fazer. Ainda não estamos lá, porque essas coisas custam todas muito dinheiro e é preciso muitos recursos, mas é isso o passo que estamos a fazer. Por exemplo, quando nós desenvolvemos a aplicação que lançámos agora há relativamente pouco tempo, o grande desafio não foi a parte tecnológica. A parte tecnológica hoje em dia, fazer uma aplicação, é fácil. O grande desafio é pôr os historiadores a concordarem uns com os outros. Ou seja, porque há um que gosta de desenvolver muito uma área e há outro que acha que aquela não é o fulcro da atenção que queremos dar. Por outro lado, temos uma casinha regional que não pode ter o mesmo texto que tem a Torre do Belém. Ora, a harmonização dos conteúdos, esse trabalho todo, eu diria, o layer que nos faltava a nós, pelo menos, no Portugal disponíveis, não é o layer do edificado, esse já lá está. É, de facto, um segundo layer, é o layer do imaterial. E eu acho que grande parte da divulgação e da promoção do património passa exatamente, ou deve passar, do nosso ponto de vista, realmente na parte do imaterial, naquilo que nós podemos acrescentar. Terceiro, na parte de como é que nós o divulgamos e promovemos. Como é que nós comunicamos com as pessoas. Como comunicamos com uma criança não pode ser a mesma coisa como comunicamos com um adulto ou com um estrangeiro. E esses cuidados que nós já começamos a ter, às vezes faltam em muitos sítios, mesmo no estrangeiro, onde há uma peça de informação genérica, quando muito está traduzida no outro idioma, mas não tem o cuidado de endereçar os vários públicos com naturezas diferentes. E, portanto, é isso que nós estamos a tentar fazer o melhor possível. Como é que o Castelo de Leão faz esta ligação entre museus, entre património religioso? De que forma o faz? Bien, muchas gracias primero a la organización por invitarnos y por invitar especialmente a una administración que no tiene entre sus funciones directamente la gestión del turismo. Yo vengo desde la Dirección General del Patrimonio Cultural de Castilla y León y nuestra función es el conocimiento y la conservación del patrimonio cultural. Somos conscientes desde hace muchas décadas ya de que hay una ligación muy íntima entre el patrimonio cultural y el turismo cultural. Esto es muy importante en toda la península ibérica y particularmente en las regiones interiores como las donde yo vengo, que creo, si no, que el director general de turismo que puede desmentirme, que el 65% de los visitantes que se acercan a Castilla y León, como primera motivación, para el patrimonio cultural a visitar los monumentos. Esta vinculación es, como digo, tan intensa que desde hace décadas somos conscientes desde la Dirección General del Patrimonio que somos un sector que cuando intervenimos en el patrimonio, cuando recuperamos elementos del patrimonio, estamos creando en muchos casos recursos del turismo cultural. Y esto nos implica una responsabilidad. Y una responsabilidad que deriva de nuestras actividades de difusión, de divulgación. Intentamos transmitir los valores del patrimonio cultural, buena parte del cual es religioso, es eclesiástico, por razones históricas que a nadie se nos escapan, tanto en Portugal como en España. Y como digo, uno de los esfuerzos que hace nuestra Dirección General de Patrimonio, además de restaurar los monumentos, además de difundir su conocimiento, es divulgar los significados y la importancia de ese patrimonio cultural a la sociedad. Y al hilo de esto, voy a poner simplemente un pequeño ejemplo de cuál es el impacto que realmente puede tener la restauración del patrimonio cultural en la creación de recursos del turismo cultural. Estamos ahora trabajando con la Dirección Norte de Portugal en un proyecto europeo, Interreg transfronterizo, que se llama Patrimonio Cultural en Común. También hemos hecho proyectos con la Dirección Centro de Portugal. En este caso voy a poner el ejemplo de la Dirección Norte de Portugal. Una de cuyas líneas de actuación está vinculada al patrimonio eclesiástico. Hay numerosos ejemplos, tanto a un lado y al otro de la frontera de España y de Portugal, de pequeñas iglesias rurales que tienen manifestaciones pictóricas en las murales de la Edad Moderna, del siglo XVI. Este conjunto de manifestaciones pictóricas han estado ocultas durante mucho tiempo por encalados, retablos posteriores. En las últimas décadas, en los últimos años casi, se están empezando a descubrir y a poner en valor todo este patrimonio, tanto desde la Dirección Norte, la región norte de Portugal, como desde la Junta de Castilla y León,
dentro de este proyecto europeo estamos interviniendo en la restauración, primero en el catálogo, luego en la restauración de varios ejemplos de estas iglesias con pinturas murales del siglo XVI que trasladan desde un punto de vista un tanto rústico y un tanto ingenuo la estética del Renacimiento a estas zonas muy interiores de la península, muy alejadas de los centros humanísticos, pero que son el vehículo por el que la estética del Renacimiento llega a estas comunidades rurales. Pues bien, todos estos ejemplos, o una parte de estos ejemplos, se van a vincular al final en una ruta que queremos poner en valor, que va a unir ejemplos de iglesias, pinturas murales destacadas del siglo XVI de España y de Portugal, en una ruta que al final es una ruta turística. Es decir, desde el patrimonio cultural estamos creando un recurso donde no existía, porque estaba olvidado, porque estaba oculto, porque pasaba absolutamente desapercibido, y lo vamos a dejar al sector turístico. Porque al final, por más que nosotros vamos a hacer exposiciones temporales, vamos a editar folletos, vamos a crear recursos en internet, etc., al final esta ruta, si va a tener éxito, si al final va a ser un producto de éxito, es porque el sector turístico, las administraciones, pero el sector privado sobre todo, apueste porque sea un factor para traer un recurso para el sector turístico a unas zonas además particularmente despobladas, particularmente pues, marginado un tanto de las principales rutas de los flujos turísticos. Y una de las ideas que quería dejar y que vinculan con este ejemplo muy estrechamente el patrimonio eclesiástico, porque al final son iglesias, su gestión, tanto la apertura de estos sitios para la visita, es una gestión que tendrá que ser conjunta con los obispados, con los párrocos de cada una de las iglesias, y también tiene que vincular al sector privado del turismo para que sea una estrategia de éxito. Entonces, esta es un poco la vinculación tan estrecha que existe entre las administraciones que intervenimos y conservamos el patrimonio y al final uno de los posibles usos, no es el único, el patrimonio tiene múltiples usos y valores, pero uno de esos valores es el valor como turismo cultural. Yo creo que este es un pequeño ejemplo, pero como este hay muchos. Y ya de paso, para aportar un poco al debate, también hacer un llamamiento desde el sector del patrimonio cultural a que estas relaciones público-privadas entre el sector turismo y el sector del patrimonio sean más estrechas. Es verdad que nos queda un camino muy grande. Es una estrategia, desde luego, una estrategia ganadora, una estrategia win-win, por utilizar un término anglosajón. Todos ganamos apostando desde el sector turismo y desde el patrimonio en la conservación del patrimonio, que es un patrimonio de la sociedad. Y es verdad que el sector turismo se está implicando, se implica mucho en la divulgación, en la difusión del patrimonio, porque forma parte de su producto turístico, pero quizá no tanto en la conservación, y hay múltiples vías de colaboración, vías veteranos, vías patrocinios, etcétera, que desde el sector del patrimonio cultural queremos llamar a que parte de estos recursos del turismo reviertan también en la conservación, no solo en la difusión, sino en la conservación del patrimonio. Porque creo que al final, cuanto mejor sea el recurso cultural, mejor será el turismo cultural, más calidad tendrá ese turismo cultural y más calidad tendrán los visitantes que puedan llegar a acceder a él. Es un poco, creo que la vinculación que puede existir, una de las muchas vinculaciones entre el sector del patrimonio y el sector del turismo cultural y eclesiástico. Quando falamos de museu, património religioso, estamos a falar de cultura, de história. Quando falamos de turismo, já estamos a falar também de modernidade. Como é que se faz esta ligação entre história, património, cultura e aplicações, internet, era digital? Como é que se faz esta ligação hoje? Evidentemente que hoje em dia nós temos um manancial de recursos de comunicação excepcionais, não é? Que nos permitem, por um lado, colocar muito daquilo que temos, projetar através da imagem, através da divulgação de informação relativamente a estes espaços e evidentemente que o recurso a esses meios
é estratégico. Muitas vezes é difícil acompanhá-los, não é? Ter capacidade de acompanhar-nos, ou seja, às vezes eu digo, uma página de internet, mas é preciso atualizá-la, quantas vezes nós entramos, não é? E não está atualizado. Depois também traz às vezes problemas até de comunicação, de informação que se divulga e que depois é atualizada. Os horários é uma questão dessas, que depois se divulgam horários e que não se atualizaram e que muitas vezes gera algumas dificuldades. Depois, modernizar, não só em termos de comunicação, pensar na modernização em termos daquilo que nós proporcionamos ao visitante e, como é evidente, dentro dessa modernização nós podemos proporcionar recursos, e o IFE falou precisamente dos audioguias, recursos que sejam apelativos para quem nos visita. Eu não entendo, claro que para isso, mais uma vez, é preciso, e essa vertente de adaptar, por exemplo, as visitas aos diferentes níveis etários, ao diferente tipo de público, para que eu, às vezes, penso, por exemplo, eu lembro-me de as crianças, levar uma criança a um museu, um grupo de crianças da escola, é preciso pensar muito bem o que é que se pretende e quem é que vai fazer aquela visita guiada, porque senão estamos a matar o gosto logo da criança por esse espaço museológico. É o mesmo que quando vão às atividades nas próprias bibliotecas, não é? Há crianças que descobrem muitas vezes o gosto pelos livros, não tanto se calhar não começa pelo livro que leram, mas sim por aquilo que foram viver ali, que depois vai despontar e terá outras consequências. Em termos de espaço, depois da utilização das novas tecnologias, por um lado as novas tecnologias para o turista é interessante, por outro lado, agora espaços, eu falo que temos que adaptar estas novas tecnologias em termos de disponibilizar, sei lá, ecrãs, etc. Pode-se fazer, mas sem cair em exagero. Eu acho que nada substitui o olhar de um visitante perante a peça, perante o estar no espaço, o viver, estar, sentir aquele espaço. Eu acho que também é preciso saber viver essa experiência, e o que acontece é que em alguns locais acho que se está a cair num exagero na utilização de alguns dispositivos que hoje em dia se pode fazer coisas muitíssimo interessantes e disponibilizar, mas depois para já a utilização é muito individualizada e se calhar é mais fácil se for um grupo de 2, só 3 pessoas, mas para um grupo que venha em conjunto já não é fácil, porque não todos ao mesmo tempo tínhamos que ter um manancial de recursos. Depois há também, se é para eu ter uma aplicação, qualquer coisa que me esteja a mostrar a obra que tenho à frente, eu anulo completamente a aplicação. O que eu quero é que as pessoas vejam a obra e apreciem a obra pela sua beleza. Portanto, penso que, agora, claro, em termos de comunicação, e permite, se calhar, também levarmos para dentro do museu algumas coisas que não podemos ter no museu. Se calhar, no caso, por exemplo, dos museus da Igreja, uma das vertentes que eu acho que poderemos vir a explorar quando houver possibilidade é, se calhar, até utilizar as novas tecnologias para uma compreensão daquele património até em termos da sua funcionalidade, porque muito do património da Igreja que está nos museus, muito dele utiliza-se a nível das cerimónias, para quem não é crente perceber qual o tipo de utilização, mas também mesmo dentro dos crentes há património que já se perdeu a memória de qual a sua funcionalidade. Eu trabalho também a nível do departamento muita vertente do inventário, e uma das áreas que eu tenho procurado sempre que haja a presença nas fichas e tudo é a funcionalidade dos objetos. Porque essa funcionalidade é fundamental para nós compreendermos o que é que estamos a visualizar. Muito obrigada. Agora a intervenção da assistência. Olá, bom dia a todos. Sou Rafael Madeira, faço parte de turismo para as Escolas Naturais da Escola Superior de Coimbra. Em primeiro lugar, agradecer a todos a presença por aqui comigo no nosso curso. Pronto, a minha pergunta é um pouco relacionada também com o meu curso, mas acho que um pouco
turismo em si, que é, todos os oradores, eu penso, falaram que cada vez mais existem turistas estrangeiros e não estrangeiros a visitar o nosso país, tanto o nosso património como mesmo a nossa história. E a minha pergunta é um pouco relacionada com isso. Como é que todos esses turistas, como é que tudo isso, como é que nós conseguimos manter a nossa essência e aquele património que supostamente, o exemplo era do professor, lá do senhor Yves Pimentel, que falava que no início, quando o Portal dos Pequeninos foi criado, era supostamente a ideia de ser uma instituição para crianças e tudo mais, e a partir daí desenvolveu-se para aquilo que agora é o Portal dos Pequeninos da Europa, do mundo, por assim dizer. E é um pouco, a minha pergunta também me direcionada com um pouco tudo que vocês falaram, que era como é que vamos conseguir manter essa essência e aquela que era a ideia original de quem fundou tudo isto, um pouco isso. Obrigado. Relativamente ao Portugal dos Pequeninos, a essência não mudou. Continua a ser um espaço para educar de uma forma pedagógica, a brincar. Normalmente as crianças, mas também os adultos. Nós hoje em dia temos mais adultos e séniores do que exatamente crianças. E isso não tem a ver com o turismo, tem a ver realmente com a demografia do país. E de facto as pessoas procuram conhecer Portugal. Isso não mudou. Agora, a forma como nós o fazemos é que se calhar temos que nos adaptar ao tempo. Eu acho que o património e esta intensidade benéfica do turismo, acho que nos ajuda ainda a aprimorar melhor a nossa essência. Não podemos é ter cair na tentação de utilizar demasiadas tecnologias. As tecnologias para nós são meramente um método e não um fim em si. Achamos que dá uma experiência de visita melhor. Nós vamos ter obras significativas naquele espaço e apresentar um Portugal dos Pequeninos daqui a uns anos completamente diferente e vai ter tecnologia, mas a tecnologia está por trás. Tem que ser sempre um meio e não um fim. E eu acho de facto que o património é a melhor forma de fidelizar o turista. Não é? O turista fica interessado, depois fica interessado em saber mais, quem voltar. Portanto, acho que, obviamente, e tenho muita razão em dizer que nós não podemos hipotecar aquilo que foi a ideia original. Mas temos que a comunicar de outra forma e fazê-la viver de outra forma agora, sendo fiéis àquilo que é e sem adulterar. É isso. Um aspecto primeiro, não sei se a pergunta ia nesse sentido, é que há cidades, quem vive em algumas cidades da Europa, para dar um exemplo, há cidades que têm um turismo, um fluxo turístico muito elevado e de algum modo é difícil viver nessa cidade. Ser um habitante de uma cidade altamente turística, e eu tive essa oportunidade, de facto não é fácil, porque a certa altura é preciso conviver com meios de transporte que não estão preparados para um fluxo muito elevado, com filas enormes para irmos a espaços que são naturais, nossos, e portanto para chegarmos lá tem sempre alguma diferenciação entre o habitante daquela cidade ou aquele que utiliza o espaço e aquele que visita o espaço. Portanto isso depois é uma gestão complexa e eu penso que ainda não conseguimos resolver esse problema. Nas grandes cidades, que não é propriamente o que acontece na região centro ainda, julgo eu, mas poderá ser já alguma coisa do que pode vir a acontecer ou já acontece em parte em Lisboa e um bocadinho em Porto. O outro aspecto é, não há nenhuma maneira de manter a identidade, fechamos. Ou seja, a única maneira honesta de sermos identitários é abrir as portas. Agora, o modo de abrir as portas, o que é que nós queremos que os outros conheçam de nós, como é que abrimos as portas? Isso são outras perguntas que depois é preciso alguma inteligência, alguma serenidade, não correr atrás de tudo e de números só. E há um turismo que eu acho que há núcleos de turismo que terão muito futuro, nomeadamente não um turismo de massas, mas um turismo também não propriamente de experiências, eu chamaria um turismo performativo, ou seja, que muda a vida, que as pessoas fazem uma experiência por dentro. O espaço que eu habito, eu moro no Seminário Maior de Coimbra, que hoje é visitável, desde há poucos anos, 1 ano e meio, e eu habito aquele espaço, e aquele espaço pode-se visitar, só que não se pode visitar sozinho. Por exemplo, tem um guia, sempre, não é possível visitar o espaço sem guia. Porquê? Porque é uma casa habitada, porque temos muitas atividades que concorrem ao mesmo tempo. Agora, o que é interessante é as pessoas poderem usar aquele espaço.
E vou só dar um exemplo, para não alongar, para que as respostas não sejam tão longas que não haja espaço para as perguntas, mas esta semana passada, há 15 dias, aconteceu um problema muito interessante, tem a ver com comunicação também, meios de comunicação. Nenhum destes espaços pode existir sem um site adequado, mas um site também é pouco hoje, mas pronto. Em todo o caso, nós tínhamos no site a dizer que as pessoas que querem participar em algumas atividades da casa podem o fazer livremente. E uma delas, nem sei como é que lá estava, mas estava de facto participar nas orações da manhã. E muito bem, não havia problema nenhum. E então, um dia às 7h30 da manhã, as orações da manhã são às 7h30 da manhã, para os poucos resistentes que aguentam esses horários, e então às 7h30 da manhã estávamos para começar uma pequena oração, que nós chamamos laudos, e é um grupo muito pequeno, dos que estão a essa hora a rezar, e tocou a campainha, e eu disse, bem, não deve ser engano. E disse à pessoa, olha, vai ver o que é que se passa, mas está aqui esta hora. E eram 2 estudantes a dizer, podemos participar? Podem. E como é que está? Estava no site. Ótimo, então participa. Mas o que aconteceu a seguir tem a ver com a atualização, é que eu disse, bom, mas hoje essa oração está integrada na missa. Ela disse, mas no site diz que é à quinta-feira, não à quarta. Pois ainda não está atualizado. Mas hoje à tarde vai ficar atualizado. Isto tem a ver com identidade, com atualização, com meios de comunicação. É possível fazer um turismo performativo, de experiência, de utilizar o espaço. Um turismo também, depois podemos falar disso, a diferença entre o turismo religioso e o turismo espiritual, já muito desenvolvida em zonas como o sul da Alemanha e outros países, mas sobretudo uma abordagem diferente ao espaço. E sobretudo um espaço que é habitado e que é utilizado, ou seja, as coisas não são simplesmente museológicas no sentido de estão ali para ver numa vitrine, mas são usadas hoje, como é que se usam, porque é que não se usam, o que é que se usa. Portanto, essa dimensão de viver a experiência, eu acho que pode fazer muita diferença, mantendo a identidade, e quem quer manter a identidade precisa de abrir as portas, na minha opinião. Muito obrigada. Eu passava a dizer que há outra pergunta. Bom dia, Renato Madeiro, Adobarca, os meus cumprimentos ao placar e aos demais presentes. A minha questão remete-se para a vertente do que estávamos a falar, do turismo religioso. Eu, particularmente, não defendo completamente chamar de turismo religioso, mas sim de turismo cultural. Porque a religião, concretamente no nosso contexto mais europeu, a nossa cultura provém das tradições, chamemos religiosas. Um bocado desalinhado com o que disse ali a doutora Fátima, e se calhar mais alinhado com o que disse o doutor Padre Nuno, existe, na minha perspectiva, alguns handicaps na visita dos espaços religiosos em Portugal. Vou-me resumir aqui um bocadinho a Coimbra, que segundo o professor José Armando Saraiva, com quem tive o privilégio de privar, dizia que é a cidade que em Portugal mais monumentos tem por metro quadrado. Porém, existe, creio eu, ou pelo menos esta é a minha percepção, que existe uma pouca abertura no sentido de disponibilidade de visitar alguns espaços. Porquê? Porque estão confinados a determinadas regras. Se não é os horários, é as orações, missas, por aí fora. Se formos a Santiago de Compostela, se formos a Paris, se visitarmos Notre-Dame, ou Sacré-Cœur, ou se formos a Jerusalém, visitarmos o Monte das Lamentações, são todos espaços que vêm de religiosos, portanto. Porém, o indivíduo, se eu for a Jerusalém e for visitar o Muro das Lamentações, não vou lá porque me considero ser um muçulmano. Vou lá por uma questão cultural. Vou lá porque quero saber, quero conhecer melhor aquele espaço. E agora vou dar um exemplo de uma experiência pessoal. Há uns anos estive no Japão, estive em Nagasaki e no sábado à tarde estava numa sala de chá. Com outros amigos, falávamos todos inglês entre nós. Fomos abordados por um senhor, um local, um japonês, que veio-nos abordar e perguntou de onde é que éramos. Eu disse, sou de Portugal. E ele respondeu-me imediatamente, eu já estive em Coimbra, visitei a universidade. Ponto. Quer dizer, aquele senhor conheceu mais, não visitou estes espaços, falei inclusivamente na Sé. Porque é um espaço que quem vai à universidade e deste, passa obrigatoriamente na Sé. Não, portanto, ele veio formatado para visitar a Universidade de Coimbra. Segundo eu percebi, ou porque não lhe foi passada a comunicação, que existia a Sé Velha, ou então não foi procurado captar aquele grupo para visitar a Sé, mas quem diz a Sé diz o Panteão Nacional ao lado da Câmara Municipal. Pouca gente sabe que lá mora Dom Afonso Henriques e o filho de Dom Sancho I. Mora, jazem, ali jazem.
Portanto, a minha questão é se não haveria de haver mais uma abertura da parte de quem gera esses espaços religiosos, que eu digo espaços culturais, no sentido de permitir a quem os queira visitar, visite. Quem quer visitar, não estamos a falar do turista, porque o turista não tem horário. Portanto, o turista que eu quero visitar, posso visitar a qualquer momento, obviamente que não é de noite. Mas é, por exemplo, à hora do almoço. Porque é que estes espaços, ou estes espaços, têm que estar fechados à hora do almoço e não haver uma abertura para visitar muito mais longe. Dei o exemplo de Santiago de Compostela, Sacré-Cœur, Notre-Dame, por aí fora. Portanto, estes espaços não têm horários. Têm, óbvio, fecham tarde, mas não fecham cedo nem fecham para o almoço. Fica aqui a minha questão. Essa questão dos horários prende-se exclusivamente com a questão dos recursos, não é? E evidentemente que nós podemos seguir vários caminhos para a angariação de recursos. Eu, quando falei há pouco na questão da Catedral de Viseu, cujo acesso ainda é livre, não é? Ao contrário já de outras catedrais que neste momento, a pouco e pouco, as próprias catedrais em Portugal estão em verdade pela existência de um ingresso. Portanto, prende-se mesmo com a falta de recursos financeiros. Porque nós tivemos em conta que, por exemplo, numa sé como a Catedral de Viseu, que no mês de agosto devem entrar sensivelmente 500 a 600 pessoas por dia. Não é? Portanto, dessas 500 a 600 pessoas, imagine 100 irão ao museu, que é a única parte da Catedral que tem um custo. Tudo o resto, portanto, é um acesso livre e gratuito. Esta gratuitidade, que hoje em dia se está a questionar muito e que nós continuamos a disponibilizar, evidentemente poderia proporcionar o pagamento de um funcionário para que fosse possível realmente estar à hora de almoço. A partir das 5h30, a Sé, por norma, nós não fechamos a Sé aos visitantes, mesmo que o serviço religioso esteja a decorrer. Sobretudo no verão, sábados, chegamos a ter 3 casamentos, portanto, durante o dia. Condiciona logo, era quase fecharmos a Sé. Os visitantes entram, se calhar o que estaremos a pensar ultimamente é fazer um percurso mais restrito para esses visitantes, mas nunca fechámos a Catedral, mesmo durante o período do serviço religioso. Diariamente a celebração é às 5h30 da tarde e depois no verão, portanto, é mais a questão no período de sábado, é mais os casamentos. Claro que nós temos que ter as portas abertas, mas aquilo que realmente é que esses são espaços que têm de ser geridos. É património cultural, mas primeiro é património religioso. Turismo religioso, turismo cultural, turismo religioso e também as experiências espirituais são coisas diferentes, não é? Ali há quem, normalmente a uma catedral destas, quem vai à oração são pessoas que vivem em Viseu. Normalmente quem vai ali é essencialmente por motivações culturais. Quem vai a Fátima, se calhar já temos um turismo religioso mais. Portanto, mas em primeiro lugar os espaços da Igreja são património religioso e com barra cultural, porque são espaços vivos que continuam a ter a sua função. Portanto, e por isso eu continuo a defender, às vezes há quem diga esta igreja é um museu, uma igreja se está oculto nunca pode ser um museu. Portanto, ela tem todo um património e esse património tem uma determinada funcionalidade. Depois esta questão de podermos abrir, e quando se fala há pouco, o outro jovem falou da questão do turismo rural, a questão de nós termos muitas igrejas, infelizmente, de portas fechadas, mas é preciso ter em conta quem pode abrir aquelas igrejas, quem pode garantir a segurança desses espaços, porque mesmo em termos de segurança, e a segurança coloca-se não só com os furtos, mas coloca-se também com o vandalismo, não é? E acreditem, estando diariamente nestes espaços, por vezes o turista realiza coisas que são inimagináveis para nós, não é? Para nós era inimaginável. E há pouco, desde abrirem portas para aceder a espaços que estão completamente vedados ao público, portanto, isso então no seminário nem imagino que não aconteça.
Portanto, é preciso vigilância. Eu, se lhe mostrasse, a sede de Viseu tem, e o Museu da Sede de Viseu tem videovigilância, e se nós, quem tem videovigilância, se vir as imagens, às vezes assusta-se com o que é feito. É evidente, abrir portas, e cada vez mais eu quero muito que as nossas igrejas estejam abertas ao turista e numa perspectiva de um acolhimento pleno, mas realmente temos que ter as contingências de segurança, de recursos humanos, para que seja possível isso. Sí, quería apuntar en el mismo sentido. Nosotros en Castilla y León tenemos mucho patrimonio religioso en sitios muy despoblados, prácticamente sin población, y magníficos ejemplos de iglesias románicas, de iglesias mozárabes, cuya apertura igual solo se realiza para el culto el domingo en un momento muy determinado, y el resto, la visita turística a estos espacios, en el resto de los días, tanto en temporada de verano como en otras temporadas, es francamente complicado porque ni siquiera hay población alrededor para que pueda hacerse cargo de la apertura de estos sitios y que haya una mínima vigilancia sobre los visitantes. ¿Cómo se está gestionando esto? Se han hecho algunos ensayos en Castilla y León de facilitar la visita autónoma con tarjetas electrónicas para abrir las puertas de iglesias, de ciertos monumentos. Claro, esto implica que haya una videovigilancia completa, sistemas de alarma para cerrar las puertas que no se deben abrir, sistemas de alarmas en elementos muebles que no se quiere que se muevan, y conexión con las fuerzas policiales. Si eso ocurre, hace falta una infraestructura bastante compleja para permitir esa visita autónoma. En Castilla y León se han hecho algunos ensayos sobre monumentos románicos, sobre ermitas en sitios donde literalmente no hay nadie y no se podrían visitar, a pesar de que tienen magníficos ejemplos de patrimoniales. Y es una solución, la tecnología nos ofrece una solución, existe, pero obviamente la implantación es costosa. No sé si más costosa o menos costosa que tener una persona contratada permanentemente durante 3 meses en el sitio para facilitar esa visita y enseñar. Creo que tampoco la experiencia es la misma con la visita. El grado de conocimiento que puede acceder el turista accediendo autónomamente a la iglesia por muchos elementos tecnológicos o de explicación, la vivencia no es la misma que si una persona del mismo lugar aporta su vivencia sobre ese templo, sobre su conocimiento directo sobre ese templo. Bueno, es un debate. La tecnología existe, se puede facilitar ese visita autónoma a ciertos espacios, pero conlleva unos costos y la experiencia del turista es distinta. Pues, igual no es ni mejor ni peor, pero al menos es distinta que si hay un guía local que enseña todos estos recursos. Muito bem. Temos mais uma pergunta de assistência. Bom dia ao painel, bom dia a todos os presentes. O meu nome é Cláudio Lotra, técnico de turismo da Divisão de Turismo do município de Vila Franca de Xira. E gostava de colocar uma questão a todos, mas em particular ao Sr. Padre Nuno Santos. O município de Vila Franca de Xira é atravessado em toda a sua extensão por 2 caminhos muito importantes, o caminho de Santiago e o caminho mariano do Tejo, que todos os anos é percorrido e atravessado por milhares de pessoas, quer na sua peregrinação para Santiago de Compostela, quer também sazonalmente nas peregrinações ao Santuário de Fátima. Em 2005 foi inaugurado numa das nossas freguesias, portanto em Alverca do Ribatejo, a Igreja dos Pastorinhos, que foi à época a primeira igreja do mundo dedicada aos pastorinhos de Fátima. No seu complexo tem o 2º maior carrilhão da Europa. É, portanto, um recurso turístico importantíssimo, não só para os turistas que visitam o município de Vila Franca de Xira, mas em particular para os peregrinos que percorrem estes dois caminhos. O município tem tido uma dificuldade extrema em que a paróquia, em que os responsáveis pela paróquia entendam isto, percebam isto e colaborem com o município.
Inclusive é no nosso guia de turismo e lazer, portanto, onde identificamos todos os nossos pontos de interesse. Este é um recurso que nós fazemos questão que esteja presente. Só que não podemos fazer mais do que isso. Temos os contactos da paróquia para que os peregrinos que estejam interessados em visitar possam contactar diretamente a paróquia. E muitas das vezes aquilo que encontram são efetivamente o contrário daquilo que estávamos a falar aqui, são portas fechadas. Portanto, a minha questão é esta. Tendo em conta esta realidade, o que é que uma autoridade local, como o município de Vila Franca de Xira, pode fazer, tendo no seu território um recurso que é importantíssimo, mas não tendo a colaboração de quem o gere e quem o tenha a seu lugar? Muito obrigado. Esta pergunta insere-se numa questão muito básica, ou seja, mas muito dolorosa, de um Ministro das Finanças que dizia: o país gera-se como se gera uma casa. Os investimentos, o que nós decidimos apostar, o que não apostamos. E as casas gerem-se pelas pessoas que estão genericamente à frente dessas casas. Uns queixar-se-ão de uma paróquia, os outros queixar-se-ão do município, os outros queixar-se... Agora, há um livro agora que saiu, agora há um tempo que saiu, num salve, não é? Que diz: é proibido lamentar-se. Porque todos nós temos tantas razões para nos lamentarmos que, de facto, se ficarmos aí, saímos daqui todos consolados, porque temos muitas razões. Agora, como é que se pode inverter isso? Cada caso é um caso, obviamente, mas primeiro é preciso perceber o que é que pode ser mais-valia para todos, respeitando as identidades e aquilo que é especificidade. Isto é, se a paróquia sente que isso é uma invasão do espaço e vai destruir qualquer coisa, é óbvio que a paróquia diz: não ganho nada, vai ser uma destruição do espaço, só para que sim, não. Pois, claro, também perspectivas muito diferentes. A palavra turismo é uma palavra que é refletida na Igreja há muitos anos, mas não teve ainda um impacto na reflexão local, ou seja, é teoricamente refletida, como muitas coisas na vida geral, é teoricamente refletida e defendida, mas depois na prática há muito caminho para que a palavra surja de forma amigável e não como uma espécie de inimigo. Inimigo público, faço a publicidade. Então, voltando aqui, é possível estabelecer um contacto com a comunidade? É possível que a comunidade perceba dessa importância? É possível ligar? Há textos, por exemplo, do Bento XVI que falam muito bem da ligação da arte com a catequese e do quanto nós podemos culturalmente beneficiar, e até da evangelização, como é que podemos beneficiar disso. Pronto. Só entrar por entrar também não é muito interessante. Quer dizer, olha, agora tenho aqui um conjunto de pessoas que querem visitar a sua casa. E a pergunta é porquê, quando, de que modo, qual é o interesse. Portanto, o dizer a uma instituição: nós temos aqui pessoas interessadas em visitá-lo, só por si é pouco. Há toda uma construção comum. Se nós não conseguimos fazer essa construção comum, dificilmente vai acontecer. Porque a desconfiança, a insegurança, os recursos, uma série de dificuldades que são naturais vão ser sempre maiores do que a vontade de eu resolver. Agora, isso são coisas muito práticas, muito objetivas e muito difíceis, porque às vezes são fáceis as soluções e outras vezes são praticamente impossíveis. Mesmo internamente eu tenho alguma discussão com alguns monumentos da cidade de Coimbra e essa discussão nem sempre é fácil, sobretudo e também dentro do próprio clero diocesano. Portanto, se nós internamente temos dificuldade em dar alguns passos, imagino que a relação entre outros organismos ou entidades possa não ser facilitada. Agora vale a pena não desistir e sobretudo vale a pena perceber as razões pela qual nos podemos sentar à mesa. O desconhecimento das pessoas e o desconhecimento dos benefícios e do trabalho em comum é a maior razão para que as coisas não aconteçam. Já estamos a chegar ao fim do nosso tempo, estamos já ultrapassados. Sim, sim. He escuchado a Susana, delegado de Cultura de España, y creo que lo mío no es una pregunta, es una proposición. En conclusión un poco a lo que hemos hablado aquí del tema de las rutas patrimoniales. Y sería instar a las autoridades ministeriales, tanto de Portugal como de España, para que se reunieran
y trazaran una ruta real por una ruta turística que fuera patrimonial, pero real. Cuídate, que eso es lo que yo propongo, que entre en las conclusiones de esta parte. Nada más. Bom dia, o meu nome é Paulo Carreiras. Nós somos o Academy de Coimbra, Heritage Travel Services, e um bocadinho na sequência daquilo que este senhor referiu na sua intervenção, que normalmente nas operações turísticas vai sempre aos mesmos monumentos. A pergunta é, quando olhamos para uma cidade, para um destino, devemos olhar para o destino, não é? Em relação ao destino, por exemplo, olhando para Coimbra, para quando a existência de um bilhete que agregue vários museus, ou seja, no fundo, a ligação entre os diversos patrimónios que tem sido um pouco difícil para aquilo que eu tenho entendido. Essa é a pergunta, obrigado. Se é possível? Eu vou, curiosamente, como recentemente estive envolvida num processo similar, que é o facto que no Adro da Sé existem 3 museus, o Museu da Sé, da Misericórdia e o Museu Nacional de Dom Vasco, e com o Museu da Misericórdia eu tenho bilhete conjunto com o Museu Nacional, não tenho. Porque é muita burocracia e o Estado coloca inúmeros entradas. E aqui coloca-se aquilo que foi dito na sessão de abertura, portanto, nós não somos concorrentes, devemos ser todos vistos como parceiros. E nem sempre é na realidade isso que acontece. Só um pormenor em relação àquela questão que foi colocada, que eu acho muito importante, a questão do diálogo, mas também acho muito importante, é uma das coisas que me choca, é chegar a um posto de turismo, ver toda uma série de material de divulgação e muita dessa divulgação refere-se a património que está fechado. Eu, como turista, sinto-me muito defraudada quando vou para um sítio que está fechado. Valia mais, muitas vezes, este património não aparecer divulgado, como sendo uma rota e etc. E depois aparece integrado numa rota, mas chega-se lá, nem sequer contacto lá onde é que se pode ter acesso, não é? À chave ou alguém que acompanhe. Portanto, muitas das vezes há também, e aqui, muitas das vezes municípios, etc., portanto, entendem, nós temos esta riqueza patrimonial, vamos divulgá-la sem sequer previamente haver um diálogo com a Igreja, neste caso, e eu refiro ao património religioso, no sentido, é possível disponibilizar, é possível abrir a porta de alguma forma. Portanto, é muito necessário este diálogo e sempre este entendimento que é trabalhar em rede, todos temos muito a beneficiar. Só sobre Coimbra. Já desde há uns anos a Câmara liderou um projeto, ou tem liderado um projeto sobre uma série de parceiros, a Fundação também foi convidada, mas exatamente os aspectos burocráticos, esse da direção geral e não só, é muito difícil uma série de património que eu não tenho. O que se depois verificou é que há bilhetes conjuntos a série de entidades. Os Jogos Olímpicos têm com as universidades e tem sido um sucesso enorme. De facto, há uma série de... há outros graus de autonomia de decisão. E, portanto, é uma excelente ideia, mas difícil de execução. Muito obrigada a todos. Podemos concluir que este diálogo é muito importante, porque assim já muito cuidado a fazer. Muito obrigada a todos.